Imagine entrar numa casa no interior dos Estados Unidos e encontrar móveis feitos com restos humanos, máscaras confeccionadas com pele humana e evidências de uma obsessão tão perturbadora que mudaria para sempre a história dos crimes e do cinema. Hoje nós vamos falar sobre um dos casos mais macabros da criminologia moderna, Edward Theodore Gain, mais conhecido como Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Mas será que estamos diante apenas de um assassino cruel ou de um homem profundamente adoecido, consumido por traumas, isolamento social, psicose e uma relação extremamente disfuncional com a sua mãe? Neste vídeo nós vamos analisar a sua infância, o seu comportamento, os fatores psicológicos envolvidos em seus crimes, seu julgamento e os últimos anos de sua vida sob a perspectiva da psicologia. Eu me chamo Luna Sandinho, eu sou psicóloga clínica e forense e aqui nós analisamos casos criminais reais através da psicologia forense, da criminologia e das ciências do comportamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa teu like e me acompanha também nas minhas redes sociais, Psicóloga Lado B. Seu apoio ajuda a levar informação séria sobre saúde mental, comportamento humano e investigação criminal para mais pessoas. Agora vamos conhecer a história perturbadora do Ed Gein. O Ed nasceu em 27 de agosto de 1906 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família extremamente problemática. O seu pai tinha problema com bebidas, ele era alcoólatra e tinha dificuldades para manter empregos estáveis. Já sua mãe, a Augusta, era uma mulher extremamente religiosa, rígida e controladora. Ela acreditava que praticamente toda a humanidade era corrupta e que as mulheres eram pecadoras, perigosas e só serviam para a procriação. Os seus filhos eram constantemente expostos a discursos religiosos sobre pecado, punição divina e morte. O Ed ele tinha um irmão mais velho chamado Henry e desde cedo a Augusta isolou os dois filhos do convívio social. Eles só podiam ir e vir da escola e ir para a igreja também. Eles tinham poucos amigos e raramente interagiam com outras pessoas e passavam a maior parte do tempo dentro da família, isolado de tudo. Esse isolamento social precoce é um aspecto extremamente importante para compreendermos o seu desenvolvimento psicológico. Na psicologia, a gente sabe que a ausência de vínculos sociais saudáveis durante a infância pode sim comprometer o desenvolvimento emocional e a construção da identidade e as habilidades interpessoais. E ao longo dos anos, o Ed desenvolveu uma profunda dependência emocional da própria mãe. A Augusta não era apenas uma figura materna, ela era sua autoridade máxima, sua referência moral e praticamente o centro do seu universo emocional. Enquanto seu irmão Henry começou a questionar o controle da mãe, o Ed permaneceu completamente submisso. Alguns relatos indicam que o Henry chegou a expressar preocupação sobre o grau de influência que a Augusta exercia sobre o Ed. E em 1940, o pai veio a falecer e poucos anos depois, em 1944, o Henry também faleceu durante um incêndio em circunstâncias consideradas suspeitas por alguns investigadores, embora nunca tenha tido uma comprovação suficiente para acusar o Ed formalmente. E com a morte do irmão, a morte do pai, o Ed e a Augusta ficaram sozinhos. A dependência emocional tornou-se ainda mais intensa. Então, em 1945, a Augusta veio a sofrer problemas de saúde e a falecer também. E foi nesse momento que muitos especialistas acreditam ter ocorrido o grande colapso psicológico do Ed. Após ele perder a mãe, o Ed passou a viver sozinho na fazenda, mas ele não conseguiu aceitar essa perda. Ele transformou partes da casa em verdadeiros santuários dedicados a Augusta. Os quartos utilizados por ela permaneceram praticamente intocados por anos, enquanto o restante da casa estava em completo abandono. Sob a ótica da psicologia, a gente observa aqui um luto patológico extremamente grave, não trabalhado, não cuidado. Não estamos falando apenas de tristeza pela perda, estamos falando de uma incapacidade profunda de elaborar emocionalmente a morte. A mãe continuava ocupando o espaço psíquico como se ela ainda estivesse ali. E ao mesmo tempo, o Ed começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e o isolamento ele foi se tornando mais crescente. Ele consumia materiais relacionados à morte, mutilação e atrocidades humanas, desenvolvendo fantasias cada vez mais perturbadoras.
Mas foi entre os anos de 1940 a 1950 que o Ed começou a frequentar cemitérios durante a noite. O seu objetivo não era inicialmente tirar a vida de qualquer pessoa. Ele exumava cadáveres de mulheres recentemente enterradas, especialmente mulheres que lembravam fisicamente a sua mãe. Segundo as suas próprias declarações, ele procurava partes que pudessem ajudá-lo a recriar a figura materna. E durante as investigações, a polícia descobriu que ele utilizava ossos, pele e outros restos humanos para confeccionar objetos. Entre os itens encontrados estavam as famosas máscaras faciais feitas de pele humana, cintos confeccionados com mamilos humanos, objetos domésticos produzidos com ossos, fragmentos corporais também muito bem preservados, partes de corpos espalhados pela residência também. Isso era bem comum lá dentro da casa. E os investigadores concluíram que o Gane buscava criar uma espécie de segunda pele. Em algumas entrevistas posteriores, surgiram relatos de que ele desejava literalmente se transformar na sua própria mãe, o que eu também não duvido devido à crise, o colapso mental que ele se encontrava. Imagina você adoecido mentalmente, ter uma vida inteira junto com alguém que você considerava ser o motivo da sua existência e depois ter essa quebra e não existir mais. Embora muitos acreditem que Ed Gein tenha sido um serial killer responsável por dezenas de mortes, apenas 2 homicídios foram realmente comprovados. A primeira vítima foi Mary Huga, que era proprietária de um bar local. Ela teve a sua vida tirada em 1954. E a segunda foi a Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens, desaparecida em novembro de 1957. Quando a Bernice desapareceu, os investigadores descobriram que o Ed havia sido um dos últimos clientes a entrar na loja. A polícia então obteve autorização para investigar a sua propriedade e quando chegaram lá, o que eles encontraram mudaria para sempre a história criminal americana. O corpo da Bernice foi encontrado mutilado em um galpão e a residência continha restos humanos distribuídos por diversos cômodos e evidências de anos de violação de sepulturas. Mas um questionamento que eu acho muito interessante: o Ed Gein era psicótico? Essa é uma questão mais debatida dentro da psicologia forense, porque durante as avaliações psiquiátricas, o Ed ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e foi considerado mentalmente incapaz para responder criminalmente pelos seus atos daquele momento. E é importante destacar aqui que a esquizofrenia ela não torna alguém perigoso e automaticamente violento. A imensa maioria de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia jamais cometeria algum tipo de crime desse nível. Mas no caso do Ed, os especialistas observavam uma combinação complexa de fatores como isolamento social extremo, a dependência emocional patológica pela sua mãe, um luto complicado, mal trabalhado, possíveis sintomas psicóticos sim, porque ele não tinha nenhum momento assim que ele tomava remédio ou tratamento, fantasias mórbidas persistentes, dificuldades severas de contato com a realidade, o que era comum, o que é muito comum em pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. E o seu caso ele é frequentemente estudado como exemplo da interação entre transtornos mentais graves e fatores ambientais extremamente disfuncionais. O Ed foi preso em 1957. Inicialmente, ele foi considerado incapaz para ser julgado devido ao seu estado mental e, por isso, ele foi internado em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. E somente em 1968, os médicos concluíram que ele possuía condições de participar de um julgamento. E, ao final do processo, foi considerado culpado pelo assassinato da Bernice e, contudo, também foi considerado legalmente insano. Na prática, isso significou que ele não foi enviado para uma prisão comum. Ele permaneceu internado em um hospital psiquiátrico pelo restante da sua vida. Curiosamente, os funcionários das instituições relataram que o Ed costumava apresentar um comportamento tranquilo, cooperativo e educado. Essa discrepância entre a sua aparência aparentemente inofensiva e a brutalidade dos seus atos continua sendo um dos aspectos mais intrigantes do caso. Ele passou décadas internado, mas em 26 de julho de 84, ele morreu aos 77 anos em decorrência de insuficiência respiratória associada a problemas de saúde e câncer também. A sua história, porém, não terminou ali. O Ed também se tornou uma das maiores influências da cultura popular. Os personagens como o Norman Bates, o Leatherface e o Buffalo Bill, eles foram parcialmente inspirados em elementos da sua história.
E o caso do Ed nos lembra que compreender um crime não significa justificá-lo. A psicologia forense busca entender como fatores biológicos, psicológicos e sociais podem contribuir para comportamentos extremos. O Ed não nasceu com os crimes que cometeria décadas depois. A sua trajetória, ela foi marcada por isolamento social, controle parental excessivo, perdas traumáticas e um adoecimento mental gravíssimo. Mas até que ponto a influência do ambiente pode moldar a mente humana? Você já pensou nisso? E existe uma linha clara entre trauma, transtorno mental e responsabilidade criminal? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E se você gosta de análises profundas de casos criminais reais sob a perspectiva da psicologia, inscreva-se aqui no meu canal. Também me acompanhe nas redes sociais Psicóloga Lado B para conteúdos exclusivos sobre comportamento criminoso, psicopatologia, investigações e casos reais. Eu me chamo Luna Sandin e a gente se vê no próximo vídeo.